Página 48. Página 48, silêncio, a apostila. Eu vou terminar a apostila, de corrigir a apostila, depois a gente vai para o CA. Primeira apostila, já falei. Depois o CA. Está na pauta. Não, 48 a 50, é que não deu tempo de corrigir na aula passada. 48 a 50, apostila. Esses exercícios. Pegaram a apostila? Não deu tempo de corrigir aula passada. Eu vou corrigir hoje, vou terminar a apostila e vou para o CA, tá? Então, na página 48, tá? Na página 48 tem organize as ideias. Questão número 1. O verbo é a classe de palavras que indica o quê? Indica algo que aconteceu, quando algo aconteceu, ou localiza as ações no tempo por meio de suas terminações. A segunda. Ela indica um tempo, né, em que ocorreu aquela ação. Pretérito ou futuro. Segunda. Ah, tá. Na número 2. Ana Lídia, silêncio. Número 2. Complete o esquema sobre o grau adjetivo. Nós temos dentro do grau, nós temos o superlativo e o comparativo. São dois, na verdade são três. O grau normal que a gente utiliza, tá? Por exemplo, o aluno é estudioso. Estudioso é o grau normal. É muito estudioso, é superlativo, tá? Agora, João é mais estudioso que Pedro. Aí eu estou fazendo uma comparação, tá? Então, nós temos o superlativo e o comparativo. Dentro do superlativo, nós temos o superlativo analítico e o sintético. O analítico é a parte ele é utilizado através do muito, para caracterizar aquele adjetivo. Então, é muito estudioso, é muito pobre, é muito magro. Então, eu uso muito para intensificar o adjetivo, dando essa ideia de superlativo. Esse é o chamado superlativo analítico, 48. Esse daí é o superlativo analítico, tá? Agora, quando eu uso sintético, eu sintetizo essas duas palavras e transformo em uma só. Então, eu vou colocar uma terminação, uma desinência no adjetivo para dar essa ideia de superlativo sintético, que é estudiosíssimo, paupérrimo, que é muito pobre, né? Paupérrimo, e é muito magro, magérrimo, macérrimo, tem outras terminações, tá? Não, magríssimo não. É o macérrimo ou magérrimo. Oi? Não, magrelo é outra coisa. Já é uma invenção. Eu estou falando português culto, tá? Então, aí nós temos o comparativo. O comparativo é de superioridade, quando um é mais que o outro. Coloca no mudo aí, por favor. Está atrapalhando. O superlativo é quando um é maior que o outro. Então, o aluno João é mais inteligente do que o Pedro, mais estudioso do que o Pedro. Não vamos nem dizer a palavra inteligente, porque é melhor estudioso, tá? Então, eu estou fazendo essa comparação. Agora, João é menos estudioso do que Pedro. Então, é de inferioridade. Ele é menos, então a palavra menos indica essa inferioridade e mais indica a superioridade, tá? Agora, se eu falo, João é tão estudioso quanto Pedro, eles têm o mesmo nível de estudo. Eles são estudiosos de maneira equivalente, tá? Então, são esses níveis que vocês precisam entender. Então, nós temos, eu estou tão cansada, é o analítico, tá? O sintético, eu estou cansadíssima. Então, essa terminação, após o adjetivo, vai trazer essa ideia de superlativo sintético, tá? Então, paupérrimo, macérrimo, magérrimo, deixa eu ver, altíssimo e tudo mais. Todas essas terminações, érrimo ou íssimo, traz essa ideia de superlativo sintético. Então, coloquem aí, eu estou cansadíssima.
É sugestão, tá? Quem não fez, coloca essa sugestão. Vocês colocaram o quê? Eu tô aqui cansadíssima mesmo. Ah, tá certo. Uhum. Tá. Ela é mais. Não, ele é mais organizado que os irmãos. Eu estou fazendo o quê? Que tipo de comparação? Superioridade. Igualdade. Superioridade. Eu já É a expliquei página isso aí. 48 da apostila. É Mais é superior, menos inferior e tão quanto ou tão que comparação. Então, ele é mais organizado que os irmãos, ele é tão organizado como os irmãos. Então, coloquem o tão aí antes de organizado, no quarto exemplo, né? Ele é menos organizado. Como, tipo, ele é como mais organizado que os irmãos. Vamos dar o exemplo tipo dessa frase. Não, eu tenho que usar do jeito que está estruturado aqui, tão como, tá? Ele é menos organizado que os irmãos. Eu estou comparando, fazendo um grau de inferioridade. Não, prof, o que eu tô tentando dizer é o quê? Que aquilo ali Fala. que estava escrito minha garganta tá doendo. É o quê? Vamos mudar o exemplo que ele é mais como é organizado tanto ou como os irmãos. O como ou tão é o mesmo, tipo, praticamente o mesmo nível. Não, eu estou usando essas duas palavras para estabelecer uma comparação. Só que eu estou falando que a ordem tem que ser dessa forma. Eu uso o tão primeiro e depois o como. O tão organizado primeiro e depois o como, os irmãos. Número 3. Qual é a regra de concordância nominal? É quando eu concordo, eu utilizo os determinantes concordando com o substantivo, não é? Professora, posso falar como eu coloquei? Só um pouquinho. Pode falar. Agora, todos os determinantes devem harmonizar quanto ao gênero e ao número. Isso, tá certo. Os determinantes devem concordar em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal. Os determinantes devem concordar. Tá, mas tá faltando. Ah, colocou aqui. Ah, não. Tá faltando completar. Escreve o que eu tô falando, tá? Os determinantes concordam em gênero e número. Em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal. Apaga e faz o que eu falei. Os determinantes devem concordar em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal. É pouquinha coisa. O que vocês têm que entender? É por isso que eu vou deixar desse jeito o exemplo, que é para vocês colocarem na apostila, e eu vou explicar para vocês como que é isso, tá? Os determinantes devem concordar em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal. Quer dizer o quê? Que o adjetivo, ele precisa concordar com o núcleo do sintagma nominal, que possivelmente seja o substantivo, tá? Então, se eu tenho substantivo menino, eu quero um adjetivo para concordar com a palavra menino. Estudioso. Eu posso colocar estudiosa, menino? Não, porque eu tenho a classificação de gênero e número. Agora, se eu falo meninos, eu posso colocar meninos estudioso? Não, então ele tem que concordar. O adjetivo precisa concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo fica no singular. Se ele estiver no masculino, masculino. Se ele estiver no plural, plural, tá? Por isso que fala os determinantes. O determinante pode ser quem? Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Tudo isso aqui está dentro do determinante. E qual que é o núcleo? Substantivo, tá? Então, pensem assim, o determinante pode ser substantivo, não, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. São os determinantes. Quem pode ser o núcleo? Substantivo. Então, se eu falo assim, só o substantivo. Só na ausência do substantivo que a palavra vai exercer a função de núcleo. Só na ausência dele. Mas
Por exemplo, se tiver assim, os melhores alunos da sala do 6º ano. Tem um monte de palavra, não é? Participaram da quadrilha da escola. Ponto. Aí, então, eu tenho os, artigo, melhores, adjetivo, alunos, substantivo. Alunos é o núcleo. Então, os e os melhores são determinantes. Da classe do 6º ano, também determinante. Quando eu vou saber qual que é o núcleo, eu meio que tiro a palavra da frase para ver se ela vai ficar sem sentido. Quando ela fica sem sentido, é por causa de... Mais ou menos. É quem praticou aquela ação. Quem praticou aquela ação que é o sujeito, que é o núcleo do sintagma nominal. Tá? Por isso aí entra o sentido. Tá? Então, os determinantes concordam em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal. Eu estou explicando matéria, espera um pouquinho. Agora começou a aula. Número 4. Escreva exemplos que retratem cada uma das seguintes regras. O adjetivo que está antes de 2 ou mais substantivos concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo? Professora? Oi. Qual os exemplos que eu coloquei? Pode. Aqui, ó, durante o passeio pelo centro, ele comprou bonitas canetas do lado. Tá, mas... ele está pedindo para escrever exemplo, né? Tá certo. Tá certo. O substantivo está de acordo com o adjetivo. Quando eu falo de adjetivo antes, tem uma regra que diz o seguinte: eu posso usar o adjetivo antes ou depois do substantivo. Antes, anteposto, e depois posposto, tá? Tem uma regrinha. Senta lá que daí depois eu olho, tá? Então, é o seguinte, vocês têm que pensar da seguinte forma. Dependendo, aquele substantivo, ele vai trazer aquele adjetivo, disfarça. Ele vai trazer uma significação diferente, de acordo com a posição que ela esteja, que a palavra esteja, tá? Ela, mesmo sendo a mesma palavra, o sentido será diferente, tá? Tem um poema, não. Tem um romance, só um pouquinho. Tem um romance do Machado de Assis que ele fala assim, que ele queria escrever na história. No primeiro capítulo do romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala que ele gostaria de escrever a história da vida dele, só que ele fala que ele não sabe classificar se ele era um defunto autor ou se era um autor defunto, porque, na verdade, ele escreve as memórias dele depois que ele morre, e ele não soube dizer se ele era um defunto autor ou um autor defunto. Qual que seria a diferença entre autor defunto e defunto autor? Que o autor defunto seria um morto. O autor defunto seria um ator, que é um defunto. Aí o defunto ator, no caso, seria o título de uma obra e o autor, o defunto e o autor. Prof, tipo, autor. Um autor morto. Autor. Agora, autor defunto tá cansado de trabalhar para mim e defunto autor. Vou dar um exemplo mais básico para vocês. Qual que é o mais... expliquem para mim o que significa homem velho e velho homem. Homem velho sem homem de idade. Seria como Um velho homem, aqui tipo ele tá e um homem. Não, se fosse um velho amigo, ele seria velho homem. Um velho homem ele é muito bom. Ele seria voltada mais para a experiência dele de vida. Do velho homem. E o homem velho já tá de idade, isso. Olha só, homem velho e velho homem. O homem velho, escutem, o homem velho está relacionado à idade dele, ele é velho, idoso. Agora, se eu falo velho homem, é no sentido de experiência, né? A gente sabe que à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai adquirindo experiência de vida, né? Então, é nesse sentido. Aquela questão que você falou de velho, amigo velho, a mesma coisa. O amigo velho é um amigo antigo, né? Velho, de idade. Agora, quando ele fala velho amigo, é um amigo de longa data, de infância. Então, é nesse sentido, o autor defunto e o defunto autor também tem essa concepção. Prof. Então, o homem velho
só um pouquinho. O homem velho é na questão da idade. Então, esse daí é o costume que nós temos de utilizar o adjetivo depois do substantivo, e não o contrário. O adjetivo antes do substantivo, tá? E, de acordo com a posição do adjetivo, você pode mudar o sentido da frase, da palavra que você queira expressar. Pode falar agora, você. Então, Se eu sou eu não tinha entendido, porque eu não tinha entendido essa foi a única instância que eu não fiz. Mas, Tá, mas tem que fazer, tá? Vamos fazer, então, essas pessoais aqui. O adjetivo que está, escutem, o adjetivo que está antes de 2 ou mais substantivos, concordem em gênero e número com o mais próximo. O substantivo está de acordo com o adjetivo. Não. Ó, escreva exemplo. Um exemplo. Eu te falei um, professor. Então, você fez. Tem que escrever exemplo. Você tem que criar uma frase. Por exemplo, antigos livros, eu gosto de antigos livros e discos. Vamos inventar disco agora. Disco é mais antigo, né? O antigo apareceu antes do substantivo, disco e livros, não apareceu? Então, ele concorda em gênero e número com o mais próximo. Então, por exemplo, a palavra pode ser uma masculina e outra feminina. Então, eu concordo com o que está mais próximo. A palavra disco, antigo disco, e livros, por exemplo. Tá? Eu concordo com o substantivo mais próximo. Escreveram? Eu inventei a frase aqui, né? Ó, eu gosto de livro, não, eu gosto de antigos disco e livro. Eu gosto de Antigo, livro e discos. Eu gosto de antigos. Aham. Eu gosto de antigo livro E disco. E disco. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso ir no banheiro? Vai. Se eu não deixar, você vai falar de novo, né? Então vai. Tá, qual que é o seguinte, qual que é a moral dessa questão? Eu quero uma frase que tenha um adjetivo antes de 2 ou mais substantivos. E o adjetivo, ele precisa concordar com o termo mais próximo. Então, o que é antigo? É o livro ou o disco que apareceu aí na frase? O que está mais próximo? Livro. Então, o livro que é o mais antigo. Se bem que... Tudo bem, disco já é antigo, né? Tá? O adjetivo que está depois de 2 ou mais pode concordar com o mais próximo. E agora? Meu Deus. Concordar com o quê? A menina, ele é mais inteligente. Não. Eu tenho que criar uma frase utilizando adjetivos e substantivos, em que o adjetivo aparece depois do substantivo. Por exemplo, eu Uma das gosto... meninas é a mais bonita. Não. Uma frase meio que longa em si. Tipo, tem como um adjetivo no final? Não. Tipo, um adjetivo. Não, adjetivo primeiro, depois o substantivo tem como. Tipo, que nem na frase. Um adjetivo pode vir antes do substantivo. Sim. O substantivo é o sujeito da frase. É o núcleo. O núcleo da frase inteira. Então, tipo, mas tem como, vamos supor, a gente tem um substantivo, um artigo e um substantivo. Vamos supor. E lá no final, meio que no final da frase, o adjetivo desse substantivo. Não. Ou tem que estar Tem que estar perto. Para ser determinante, sim. prof, Pode o falar. segundo ponto é tipo uma frase meio assim, né? Tipo, Hã? Então, tecnicamente, o adjetivo do substantivo é um determinante. O substantivo é determinante? O adjetivo é um Sim. determinante do substantivo. Sim. Pode falar. é tipo uma frase assim, tipo, a menina está fazendo tarefa, portanto, Não.
Ó, vocês têm que pensar no seguinte, gente. Escutem, Maria Eduarda. Eu quero 2 substantivos. Aí eu vou falar do João. Não vou falar de João de novo, não, né? Só falo do João, né, João? Não, nem Maria. Não, eu não quero falar nome próprio, eu quero falar substantivo. Ó. Boné, pensar, substantivo, boné masculino, né? Boné masculino. E deixa eu ver um acessório aqui. Não, chapéu masculino também. E bermuda. Tá, boné e bermuda. Agora eu quero, ó. Mas Nossa Senhora já deu o exemplo do segundo ponto? Não, eu estou tentando criar o exemplo. Ó, eu quero o adjetivo que está depois de 2 ou mais substantivos. Então, eu quero boné e bermuda. E eu quero concordar com o mais próximo. Bonita. Vou falar do Pedro agora. Pedro comprou um boné O chapéu e uma bermuda bonita. É a mais bonita? Eu concordo com o termo mais próximo, bermuda. Eu não concordo com o chapéu. Pedro comprou um boné e uma bermuda bonita. Não é o boné que é bonito, é a bermuda. Entendeu? Quando eu coloco adjetivo no plural, quer dizer o quê? Que os dois são bonitos. Eu estou caracterizando os dois. Só que eu só quero falar daquele que está mais próximo, que é o exemplo aqui. O adjetivo que está depois de 2 ou mais substantivos pode concordar com o mais próximo. Então, eu vou concordar. Comprei boné e bermuda bonita. Professora, deixa eu ver. Não, deixa eu ver o aqui. adjetivo, ele vai para o substantivo mais próximo, né? Sim, certinho. Olha a frase dele, ficou legal. Comprei um quê? Comprei um tênis e um cinto esportivo. Comprei um tênis e um cinto esportivo. Ele está concordando com o termo mais próximo, que é o cinto, tá? Tem. Agora com todos. Comprei como que é o nome? Um tênis e um cinto esportivos. Aí você pode fazer a mesma frase no último caso aqui. E um cinto esportivo. E no outro exemplo, comprei um tênis e um cinto esportivos. Então, o adjetivo que vai no singular, ele concorda com o termo mais próximo. E o que vai para o plural concorda com os dois substantivos. O que está mais próximo? Esportivo. No primeiro é esportivo, no segundo é esportivo. Professor, você pode dar um exemplo do mais próximo dos outros substantivos que você pode repetir? Qual? Eu estava fazendo o adjetivo que está depois de 2 ou mais próximo. Aí agora eu fui para o todo. Faz a mesma frase. Só coloca o... Hã? Tá, mas você pode usar mesmo, você só vai mudar o adjetivo, vai colocar no plural. Ela acha que alguma coisa Número 1, página 49. Observe o título da notícia. Perceba que há uma inversão. Qual é a inversão? Prof, 6-1, porque tipo, era pra ser 1-6. Era pra ser 6-1, foi 1-6. Tá, então 1-6 em lugar de 6-1. 1-6 em lugar de 6-1. Tá? 1-6 em lugar de 6-1. Isso. A letrada número 1 da página 49.
1-6 em lugar de 6-1. 6 em lugar. 1-6 em lugar de 6-1. Prof, eu fiz, só que eu só tava O que isso provoca? Estranhamento no leitor, a sensação de que há algo Envolvendo errado. matemática. Estranhamento no leitor, não, Pra mim parece. mas não é. 16. Ô, professora, Pode falar. na B eu coloquei aqui, ó, uma confusão. Sim, confusão e estranhamento é a mesma coisa. Então está certo. Mas por que existe essa confusão? Porque é a sensação de que algo está errado. Eu coloquei dúvida. Eu coloquei uma contagem errada. Sim, é algo que está errado, tá? Em relação ao número. De que algo está errado. Letra C. Eu quero silêncio. Eu quero silêncio. Letra C. Será que foi proposital? Justifique. Sim. A inversão prende ao leitor. Para indicar uma conta ou uma contagem errada. A inversão prende a atenção do leitor e indica do que a matéria irá tratar. Sim, a inversão prende a atenção do leitor. A atenção do leitor. Do leitor e identifica, na verdade, eu falei errado. Identifica, do que a matéria irá tratar. Onde você vai? Número 2. Do que a matéria irá tratar. Não, prof, eu tava copiando. A inversão prende a atenção do leitor e identifica do que a matéria irá tratar. Posso para o número 2? O que significa o uso das aspas no título do texto? Que as aspas destacam o título do texto. Não. Ela sinaliza que o sentido fugiu do sentido real, do sentido rotineiro. Tá? As aspas sinalizam que a palavra foi usada fora do sentido costumeiro. O que você escreveu? As aspas sinalizam sentido diferente do usual. Certo. As aspas sinalizam que a palavra foi usada fora do seu sentido costumeiro. Que a palavra foi usada fora de seu sentido costumeiro. Sinalizam. Mas vocês não param de falar, deixa eu falar só. As aspas sinalizam que a palavra foi usada fora de seu sentido costumeiro. Costumeiro, de costume. Costume, de costume. Costumeiro. Número 3. Número 3. Na equipe do Tahiti, alguns jogadores exercem outras profissões. Que profissões são essas? Contador, entregador, caminhoneiro e alpinista. Contador, entregador, caminhoneiro e alpinista. Correto, parabéns. Contador, entregador, caminhoneiro e alpinista. Professora, olha que legal, meu pai é caminhoneiro, ele já vai chegar amanhã.
Tô muito feliz, ele vai chegar. Número 4. O jogo entre as equipes aconteceu em que campeonato? Copa das Confederações. Acho que esse é Copa das Confederações, correto. Número 5. No trecho Tudo Bem que levou 6 na estreia de 2 times na Copa das Confederações. Mas os 20.187 presentes no Mineirão não sabiam que o grande feito era tahitiano e abraçaram o time. A palavra em destaque estabelece uma ideia de oposição. Que oposição é essa? Embora tenha perdido a partida, o time tahitiano teve a torcida a seu favor. Escrevam. Embora tenha perdido a partida, vírgula. Embora tenha perdido a partida, vírgula. Perdido a partida, vírgula. O time tahitiano... Eu vou ler porque você não vai entender o que eu falei. Assim, a oposição vem do fato de ter os presentes terem abraçado o time, pensando que ele teria vencido sem que já havia perdido, pois pensaram que eram os vencedores. Tá certo? Deixa eu conhecer a palavra. Embora tenha perdido a partida, vírgula, o time tahitiano teve a torcida a seu favor. O time tahitiano teve a sua torcida a seu favor. A torcida a seu favor. A número 6 é para vocês assinalarem se for verdadeiro, F, né, para verdadeiro, e V para verdadeiro. Ficou meu cérebro. V para verdadeiro e F para falso. Tá bom. A notícia deve conter somente opiniões? Falso. Ela não tem só opinião, não. Ela narra o que aconteceu. Ela conta os fatos. Uma notícia deve... Vai. Você já não foi? Vai. Uma notícia deve relatar fatos? Verdadeiro. Todas as notícias são escritas no tempo verbal presente do indicativo? Nem sempre. Falso. Falso. No lead de uma notícia é comum aparecer o tempo verbal no pretérito perfeito do indicativo? Verdadeiro. O corpo de uma notícia é composto sempre de 3 parágrafos após o lead? Falso. Falso. Peraí, professora, vai um pouquinho mais pra cima, por favor. Isso, obrigada. Falso. O corpo... Falso. O número de parágrafos do corpo da notícia é variável? Verdadeiro. Verdadeiro. Todos os sites de notícias divulgam suas próprias notícias? Falso. Todos é muita coisa, né? Há sites que notícias reproduzem textos produzidos por outras fontes, outros sites? Verdadeiro. Uma nega a outra, né? Então a ordem ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A primeira. Professora, repete, por favor. Eu estou falando já. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas vocês andam, hein? O que tem 3 alunos? Obrigada. Olha, professora, a senhora pode ir para o final na 3, na página 49? Na 3? Ei! Tá,
Pode ir pra página 50. Ei, silêncio, chega. Lucas Eduardo. Esse tem? Eu tinha vazado. Você vai me explicar aqui, né? Eu não consigo, não. Parece que tem. Número 7. Número 7. Assinale o trecho que contém linguagem objetiva apropriada a uma notícia. Letra B. Ontem à tarde, no meio de uma votação, o presidente da Assembleia Legislativa colocou os pés em cima de sua mesa. Número 8. Letra B também, não deve conter opiniões. Ele não deve, não quer dizer que não tenha, tá? Letra B. Número 9, a letra C. Número 10. Algumas das palavras abaixo devem receber acento. Acentue corretamente. Anéis recebe acento porque é uma oxítona terminada, né? Em éis. Anéis. Papéis também é oxítona. A ideia e a assembleia não recebem acentos porque são paroxítonas, né? Tem um ditongo seguido de ato aqui. Androide também não, que é uma paroxítona, né? Herói recebe acento no O aí, herói. E réu recebe acento. Então, anéis, papéis, herói e réu são palavras oxítonas, por isso que elas recebem acento. Número 11. No primeiro espaço, vocês vão escrever o sucesso instantâneo. E depois ao modo engenhoso. Instantâneo, engenhoso, como seu. Instantâneo, engenhoso, seu. Pacata. Pacata. Porque vocês têm que concordar com a preposição que apareceu ali. Está na e não no. Então, por isso que tem que ser pacata. Ipim, né? Aqui, onde um misterioso forasteiro com ares macabros. Macabros. Misterioso. Gente, eu estou falando na ordem. Qual que é o problema de vocês colocarem na linha certa? Eu acho que é conversa, não é possível um negócio desse. Eu vou falar de novo. Eu vou repetir. E eu não quero ninguém repetindo, não. O primeiro caso aqui é para vocês colocarem instantâneo. Engenhoso. Seu. Pacata. Misterioso. Macabros. Chamativos. Caídas. Essas palavras, elas precisam sofrer alteração porque vai variar de acordo com o substantivo. Por isso que na pacata não ficou pacato. Porque tem que concordar. Tem um artigo ali antes, que é a preposição mais o artigo. Feminino. Misterioso, tem que concordar com forasteiro. Está correto. Macabros, tem que concordar com a palavra ares. Chamativos, tem que concordar com óculos escuros. E caídas, tem que concordar com abas. Tá? Agora procurem aí o material de vocês, página 20. Isso. Nossa, professor, mas estamos... O povo ainda tá combinado? Sim. Ah, tá. Agora
Não, não é obrigatório. Quem quis vir fantasia a caráter veio. Meu cara blindado. Margarida lá. Ai, Jesus, não sai de conteúdo, não. Jesus. É isso. Moço, se eu precisar, é página 20 do CA. É. Prof. Ô, Sirlene, Prof. quase engolindo Você esse vai parar de negócio gritar aí. na minha aula? Prof. Dá licença, você vai parar de gritar? Tem alguém falando, Jesus? Prof. Ô, Tá engolindo esse Ana negócio. Beatriz, você quer que eu chame a coordenação para você de novo? Ela saiu. Gente, pelo amor de Deus. Ó, página 20, tá? Ei, chega. A do CA, né, professora? Isso, produção de texto. Então, nós temos aqui na proposta 4, super amigos em quadrinhos, tá? Nada de brigar como cão e gato. O assunto agora é amizade, porque Carol e Gabriel são super amigos. Ou serão namorados? Ô, fofoca, escutem. A Carol e o Gabriel estão namorando. Mentira, estamos fazendo um plano. A Carol e o Gabriel estão namorando. Que nada, estamos construindo um barco. A Carol e o Gabriel vão namorar. Nada a ver. Vamos passear de barco. Descobrimos uma ilha. E agora, o que vamos fazer? Quer casar comigo? Romântico. Vocês vão esperar vir aqui liberar. Eu vou liberar uma turma por vez para mandar a aglomeração lá na cantina, tá? Como tem muito lanche diferente, estão demorando muito para escolher um lanche. Aí fica aquele monte de gente lá. E muita gente vem para comprar na cantina. A gente vai perder horário de lanche? Não. Eu não falei isso. Vocês têm que parar para escutar e prestar atenção, para ficar não dando fora assim, não. Ela falou que vai chamar, o horário vai ser diferente para não dar aglomeração lá na hora de escolher o lanche. Ué, eles estavam falando que não tá namorando, não tô namorando, né? Aí no final lá eles chegam na ilha deserta, lá ele fala, você quer casar comigo? Tá, número 1. Nos 2 primeiros quadrinhos da HQ, os amigos de Carol e Gabriel afirmam que eles estão namorando. Observe o formato dos balões nesses quadrinhos e explique o que eles têm de diferente. Ó, vocês podem ver, no mesmo balão apresentam 2 setas, como se saísse de as 2 pessoas falando a mesma coisa, não é? É isso que simboliza. Não, você tá lá. Professora, são várias falas no mesmo balão. Então, para representar o quê? Que várias pessoas estão falando a mesma Eles coisa. colocaram um sinal de exclamação negando que estão namorando? Não. Porque assim, prof, assim, um é balão e o outro. Um é um balão e o outro é diferente. Vírgula, eles estão mais perto e outros eles estão longe. Enquanto que ali no cantinho tá tipo, não pra ver eles, mas sim só a fala deles. Tá certo. Gente, eu tenho que atender os alunos online. Aí o aluno online está falando, vocês falando ao mesmo tempo, não consegui entender? Vocês têm que respeitar o espaço do outro também, tá? Então, olha só. Na primeira vinheta, o balão é duplo. Tem 2 rabichos. O que indica que 2 personagens estão falando a mesma coisa. Foi o que eu disse para vocês. Não tem as 2 pontinhas, as 2 setas indicando que tem mais de uma pessoa falando a mesma coisa? Então, é isso que é para vocês escreverem aí na número 1. E na segunda vinheta, não está em um balão de fala, como se pertencesse a um coletivo, um grupo de pessoas. Então, esse balão que está apontando aqui, que tem uma seta maior, mais distante, não está mostrando quem está falando. Então, é nesse sentido que vai aparecer aqui. Como se pertencesse a um coletivo, grupo de grandes pessoas, provavelmente mais amigos que nem aparecem na cena. Então, esse balão de fala, esse segundo, está indicando o quê? Que não aparecem as pessoas que falam a respeito
do namoro dos dois personagens. É isso. Não. Esse aqui, ó. É na mesma. Prof, eu vou estudar a aula, mas eu já volto. Já vou colocar um artigo. Tá. Entenderam? Vocês vão colocar na cena 1, vai mostrar o quê? Que há mais pessoas falando sobre a mesma coisa, só que ali aparece quem são, não aparece? No outro, não. Só isso. Subentende que tem mais pessoas falando a respeito do namoro dos dois. E eles negam. Aham, né, professora? Eles chegaram aí até história. No terceiro quadrinho, alguém diz algo. Carol e o Gabriel vão namorar. De onde vem essa fala e quem está falando? Do outro lado, vem do outro lado do quadrinho. E os amigos de Carol e Gabriel. Eu acho que é uma preguiça. Ó, essa fala vem de longe. Essa fala vem de longe. Professora, eu consegui assim. Só isso? A fala vem de longe, a fala vem de algum amigo deles, o balão mostra que eles estavam perto, não estavam perto. Tá certo. Tá, mas representa que eles estão mais longe daquela ação que aconteceu. Detrás do muro, amigos de Carol. Não, esse é para a segunda resposta, hein? Ó, a primeira resposta são os dois balões que apareceram aqui, recortados. A número 1. A número 2 é sobre essa daqui. Aí vocês têm que explicar. Tá? Então, fica assim. Essa fala vem de longe. Coloca no mudo aí, por favor. Tá atrapalhando. Essa fala vem de longe. O balão tem até um rabicho quebrado, para dar ideia de voz distorcida pela distância. Certamente dita pelos dois amigos de Carol e Gabriel que apareceram nas duas cenas anteriores e agora não estão mais presentes. Então, esse balão de fala quer dizer o que é para indicar que é a fala desses dois personagens, dos amiguinhos deles, que não estão mais presentes. Eles estão mais longe do que naquele momento que ocorreu a história. O balão tem. Hã? O balão tem. Tem o quê? Não entendi a sua pergunta. O balão tem dois. É que no primeiro dia, essa fala vem de longe. O balão tem. Não, essa fala vem de longe. Ele é uma fala distorcida, distante, feita pelos amiguinhos de Carol e Gabriel. Pode falar, eu não ouvi. Que de trás do muro, amigos de Carol e Gabriel. Falam que eles estão namorando. Tá, mas é na número 1 essa daí, no primeiro ponto, não é no segundo. Tá. Número 2. Carol e Gabriel, Arthur, silêncio. Carol e Gabriel negam estar namorando, mas os amigos não acreditam. Por que os amigos não acreditam e por que eles negam e ficam irritados? Porque Carol e Professor, Porque eles não querem ser zoados, né, na verdade. Prof, eu coloquei assim, ó. Eles querem fugir dessa zoação. Eu coloquei bem assim. Mas os amigos não acreditam. Por que os amigos não acreditam? Por causa que, tipo, a Carol e o Gabriel ficam andando sempre juntos. Isso, tá certo. Estão namorando. E aí, ficam perguntando toda hora. E assim, ó. É isso mesmo, tá certo. Tá certinho. Tá, então, na número 2, vocês vão... Fala. Eu coloquei assim, ó, porque Carol e Gabriel ficam juntos. Tá certo, gente, é a mesma resposta. Ó, pelo fato deles ficarem sempre juntos, eles negam para não serem zoados, né? Sofrerem bullying, aquelas brincadeirinhas bestas. Então, é para isso que eles negam. Número 4.
Após a leitura da resenha, conclua. Carol e Gabriel construíram um barco de verdade e saíram mesmo navegando até chegar na ilha? Justifique sua resposta. Eles trabalham com ficção e realidade, né? Professora, você pulou a 3? Não. A 3? Ah, eu pulei a 3. Eu pulei a 3. Vocês não ficam atrapalhando? Eu não consigo fazer direito o negócio. Observe, dá licença. Observe as palavras destacadas nos 3 primeiros quadrinhos da HQ. Por que eles estão em negrito? Para indicar voz alta. Para indicar que eles estão num tom mais alto. Eu coloquei assim, ó, porque eles estão falando alto. Sim, tá certo. Após a leitura da resenha, conclua. Carol e Gabriel construíram um barco de verdade e saíram mesmo navegando até chegar à ilha? Justifique sua resposta. Sim, porque Gabriel foi pedir no casamento. Ô, professora, eu coloquei assim na 4. Sim, porque eles foram navegar. Pipoca doce, canjica e doce. Alguém vai querer algum doce desses? Não, pipoca doce. Vai querer pipoca? Você já mandou o dinheiro pra lá? Já? Então, uma pipoca doce aqui? Pipoca doce também. Você já mandou o dinheiro pra lá? Sim. Já mandou pra lá, né? Vocês marcaram lá ou não? Sim. A pipoca doce? Tá. Então, eu vou pedir pra ela separar a pipoca de vocês e já entrego aqui pra vocês, combinado? Pra vocês não ficarem sempre, senão... Ela vai lá e vem depois chega, não tem mais, entendeu? Vou separar de vocês. É só 2 que querem, então, né? Tá, então, na verdade, a tirinha aqui, ela trabalha com ficção e realidade, né? 2 crianças, elas não têm vamos dizer, a palavra capacidade de fazer um barco e chegar até uma ilha deserta, né? Mas isso daí é a imaginação, tá? Então, é nesse sentido que vocês precisam responder, tá? Que a tirinha trabalha em relação à realidade e ficção e realidade, né? E... Nada, só que eu vou completar além de ficção e realidade na minha frase, assim, que fosse praticamente isso. Tá certo. Tá? Então, vocês têm que falar dessa possibilidade, que como são crianças, seria impossível eles construírem um barco e saíssem mar afora até chegar numa ilha deserta, né? Mas... Não, eles não são capazes. Seria, no mínimo, irresponsável por parte dos pais deixar um negócio desse acontecer, né? Mas agora eu fiquei triste. Então eu pensava que o Gabriel existia, mas na verdade ele não existia. Ó, aqui vocês têm que criar manchete, isso aqui é pessoal, tá? Ei, vocês falam demais. Baixa o volume, chega. Não faz essa cabeça aí. Ó, peguem a número 4 na página 27. Página 27. É pessoal as demais, viu? Tem que estar pronto de vocês, é pessoal. É a número 4 da página 27. Ah, ficou faltando a 24, né? A 24 faltou. Eu não vi. Nossa, Ué. Ah, tá aqui. Não, prof, é a 22, que é assim, ó. É complete a frase usando nós ou a gente, de acordo com a forma verbal. Verdade, eu esqueci. É a 22. Pulei. não, mas... Hoje eu vou... Pra ver, você vai entender. Não tem nada desse tipo.
Ei, vamos fazer silêncio? Agora não. Maria Eduarda e Ana Lídia. Reescreva o diálogo de um dos balões, trocando nós. Ele fica subentendido na forma verbal pela expressão agente, para observar a diferença. Tá? Então, no texto, tem várias passagens que eles falam assim, a Carol e o Gabriel estão namorando. Aí eles respondem, que nada, estamos construindo um barco. A palavra estamos, o verbo estamos, está flexionada no tempo verbal, em número pessoa, nós, tá? Nós, primeira pessoa, plural. Só que está oculto o sujeito, né? Então, vocês vão ter que substituir o agente o nós por agente. Então, esse agente, o verbo fica na terceira pessoa singular. Então, a gente está construindo um barco, a gente vai passear de barco, a gente descobriu uma ilha e agora o que vai fazer, tá? Então, é dessa forma que tem que ficar os verbos. Então, como que nós podemos observar essa diferença? Quando nós substituímos o pronome nós pelo agente, o verbo muda a flexão de primeira pessoa para o plural para a terceira pessoa singular, tá? Escrevam. Quando nós substituímos o pronome, eu estou falando, é para vocês escreverem. Quando nós substituímos o pronome nós por agente, e agente separado, tá? Agente tudo junto é penitenciário de saúde. Quando nós substituímos o pronome nós, coloca nós entre aspas, tá? Por agente, entre aspas também. Vírgula. 24. 22. Quando nós substituímos o pronome nós por agente, vírgula. O verbo muda da primeira pessoa plural para a terceira pessoa singular. O verbo muda da primeira pessoa plural para a terceira pessoa singular. Da primeira pessoa? Plural para a terceira pessoa singular. Prof, fala nós, por agente, o que mais? Vírgula. Daí você escreve. O verbo muda da primeira pessoa plural para a terceira singular. Da primeira pessoa plural para a terceira pessoa singular. Tá? Quer dizer o quê? Que o verbo fica na primeira pessoa plural, eu substituo o agente e coloco o verbo no singular, terceira pessoa. Por mais que a gente dê ideia de coletivo, eu não posso colocar no plural, porque a palavra está no singular, tá? Complete as frases usando nós ou agente, de acordo com a forma verbal. Está construindo. Agente. Agente separado, tá? Junto é penitenciário. Os amigos afirmam que a gente é inseparável. Queimado. Nós usamos a imaginação para brincar melhor. Nós somos apenas amigos. A gente não está namorando. Tá? Colocaram? Todos responderam certo aí? A gente está construindo um barco. Os amigos afirmam que a gente é inseparável. Nós usamos a imaginação para brincar melhor. Nós somos apenas amigos.
A gente não está namorando. Aí nós temos aqui para vocês criarem um subtítulo para um dos títulos que estão na página 23. Por exemplo, nós temos sorvete de parmesão com pimenta é vencedor em concurso de sabores. Justiça determina. Lagartixa tem o direito de circular nas paredes. Montadora inicia a produção do primeiro carro a água. Empresário da Indonésia faz chover dinheiro. Venezuela, ladrões roubam animais de zoo para comer. Indiano telefona para sua família minutos antes de ser cremado. Prof, mas esse não é. Mas esse não é pessoal? Sim, mas esse daqui é para vocês criarem, tá? Ó, escolha duas das manchetes, pode ser só uma, tá? Vocês escolheram as duas manchetes ou duas, não tem problema. Vocês têm que fazer a linha fina, tá? Não perdeu tempo, não. Vocês têm que fazer a linha fina. Por exemplo, sorvete de parmesão com pimenta é vencedor em concurso de sabores. Lourenço, foi você que fez essa daqui? Quem que fez? Fala pra mim. Você ganha um concurso de sabores com seu sorvete de parmesão com pimenta. Posso falar o meu? Ficou legal, pode falar. Coloquei sorvete de parmesão e pimenta, ganha um concurso de sabor. Esse é o tipo. Aí eu coloquei embaixo. Isso aí chamando a atenção dos donos de restaurantes, no caso, para poder vender esse sorvete. Fez? Hã? Ah, você não fez a 22? Tá, vamos para 27. É pessoal, tá? Tem que fazer a linha fina. Professora, a minha coloca. Tá, fala logo para eu já começar aqui. Esse é o título. Não precisa do título, fala só o subtítulo. Família em choque após receber ligação inusitada. Não, do Lázaro. Não, Lázaro. Ele morreu e foi cremado. É o Lázaro que me pediu. Mas não é para entender, é só para vocês criarem a notícia. Vocês que vão inventar. Ainda bem que tem bastante opção para vocês escolherem. Não, Lázaro. Ou não, aqui muda de cor. Silêncio, vamos voltar aqui. Número 4, quem? Página 27. Quem que apareceu aí na notícia? Autoridades da região, Professora, ponto e vírgula, a polícia. Coloca a polícia e coloca as autoridades da região. Ok. Autoridades da região e a polícia. O que aconteceu? Posso ir no banheiro? Pode. Um caso de roubo de animais. Eu coloquei assim. Fala. Um caso de roubo de animais, 2 caititus do Zoológico Metropolitano de Maracaibo. Quando aconteceu? Em julho de 2017, em um fim de semana. 17 de agosto de 2017. E 24. Em julho de 2017, em um fim de semana. Como aconteceu? Não se sabe como 2 caititus foram roubados do zoológico. Eu coloquei assim, roubaram, simplesmente roubaram. Não está completo. Coloca mais informações. Não se sabe como 2 caititus foram roubados do zoológico. Eu vou para descobrir, tipo, deixar mostrando todos. É esse bicho feio aqui. É anta. É anta, não.
E a Lídia, tipo, um espírito. Que é anta em japonês? Sabia não? Onde aconteceu? Zoológico. Em Maracaibo, no estado de Zulia, oeste da Venezuela. Eu coloquei assim também. É Zulia, eu acho, não é Zulia, não tem acento. Maracaibo, no estado de Zulia, oeste da Venezuela. E por quê? Porque Para comer. sim, tá certo. Existe a suspeita de que os animais foram roubados para servirem de comida. Existe a suspeita de que os animais foram roubados para servirem de comida. Que foi de julho? Não tem o dia, tem o mês e o ano. É em julho de 2017. Professora, Oi. no porquê eu coloquei assim, ó, porque as pessoas estão com fome. Aham, pode ser. Posso? Eu já mudei. Pode mudar? Ah, prof. Não, prof. Aí vocês andam, hein, meu Jesus amado. João Gabriel. Professora, Pode falar. professora, tipo, nem dá pra falar, a gente não tá indo presencial, mas dá pra saber que tem muito barulho, porque às vezes a gente ouve mais os presenciais do que você, professora. Não, e ainda as crianças tudo fantasiadas, eles estão tudo agitados. Posso mudar aqui? Pode. Não, prof, peraí. O professor fantasiado? Alguns sim. Só que eu não gosto, professor. Gente, pra usar meu código no Kawaii, eu tenho 10 reais por hora. Pronto? Pronto. É pessoal, a 8 e a 9. Só que eu tive que desinstalar por causa que tava Vamos para o número 1, página 30. Como ficaria o lead se o destaque para a informação fosse alterado? Em duplas, troque ideias sobre o aspecto que pode ser... Não tem dupla, não. Só estou lendo o enunciado. Eu quero silêncio. Que pode ser bastante... Eu vou esperar fazer em silêncio para eu poder começar. Eu estou pedindo para fazer silêncio, para fazer silêncio. Como ficaria o lead se o destaque para a informação fosse alterado? Em duplas, troquem ideias sobre esse aspecto que pode ser bastante interessante. Não é preciso reescrever todo o lead. Destaque para onde aconteceu. Onde aconteceu a notícia aqui? Olha só a notícia. Está escrito Florianópolis. Em Florianópolis, Santa Catarina. Deixa eu ler aqui a notícia. A Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa a pagar 664 de indenização, reais de indenização, a uma moradora de Florianópolis, que teve o aparelho de ar-condicionado queimado após contato com uma lagartixa, que entrou no compartimento do motor do equipamento. De acordo com a decisão, a lagartixa tem todo o direito de circular pelas paredes externas da casa, a cata de mosquitos e outros pequenos insetos que constituem sua dieta, e é dieta ainda, tá? Dieta alimentar. Então, onde aconteceu? Em Florianópolis, Santa Catarina.
tá? Onde aconteceu? Maria Eduarda, em Florianópolis, Santa Catarina, tá? Destaque para quem? Quem que foi a noticiada aqui? Uma moradora de Florianópolis, Uma moradora de Florianópolis, de Santa Catarina. Santa Catarina, que recebeu ordem da justiça de Ô, 664 professora, reais. eu coloquei igual aí. Tá certo. Aí vocês coloquem aí, ela recebeu por ordem da justiça R$ 664 de indenização de uma empresa fabricante de aparelhos de ar-condicionado. Tá bem aqui no primeiro mês, é só copiar as primeiras linhas do texto. Mas foi quem? A moradora de Santa Catarina, né? Que recebeu uma indenização de R$ 664 de uma empresa fabricante de aparelhos de ar-condicionado. A dieta da lagartixa. Tô ficando mole mesmo. Prof, e iogurte? Prof, é iogurte ou iogurte? Iogurte. Nunca existiu iogurte. Letra C. Então é Destaque muito estranho, porque, tipo, sempre que eu vou escrever, eu lembro que a senhora falou pra mim semana passada. Eu fico, tipo, Destaque para fala ou citação. Então, aqui. A Justiça de Santa Catarina. Não. A citação é onde está entre aspas no texto. Então, vocês têm que copiar o que está entre aspas. Ana Lídia. Vocês têm que copiar o que está no texto. Uma lagartixa até alimentar. Copiem. Quem não copiou pode copiar. Copiei. Ah, você tem que copiar tudo que está entre aspas no texto. Ó, uma lagartixa tem todo o direito de circular pelas paredes externas das casas até a cata de mosquitos e outros pequenos insetos que constituem sua dieta alimentar. Tá? Por que é uma citação? Porque está falando de acordo com a decisão da justiça. De acordo com a decisão, aí está entre aspas. É uma fala, uma citação. Você tem direito, eu posso não ser mandar a sua prisão por bagulho de cidade. Eu posso mandar. Todos copiaram? Volta rapidão. Professora, já vai acabar a aula, já que hoje é festa junina? Não, vai acabar 3 horas. 3 horas eu libero vocês. Não. Da minha aula, 3 horas eu quero pegar as minhas coisas e ir para minha casa. Tá? A senhora dá aula depois da nossa? Não. Só vai dar aula à tarde, Não, eu tipo, vou pra 4 minha horas? casa, já falei, vou para minha casa. Que vontade de fazer isso. Só que não tem aula mais, professora. A gente libera. Posso mudar aqui? Pode. Número 2. Responda as questões. Transcreva do lead a informação que comprova que a fruta cranberry é praticamente um salva-vidas. Pode ajudar a trazer
Coloquei assim. Salva vidas, pode ajudar, proteger. Não, tem que copiar até aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Ó, um novo estudo publicado por The Journal of Nutrition revela que bebidas de baixa caloria, até derrame. Tá? Olha só, na número 2, vocês têm que copiar no primeiro parágrafo, onde está um novo estudo publicado, de um novo estudo publicado até a palavra derrame, até o ponto final. Então, coloquem assim, um estudo publicado no Jornal de Nutrição, está tudo escrito em inglês, é para copiar até aí. Aí coloquem reticências e escrevam, incluindo doenças cardíacas, diabetes, derrame. Bom, para não precisar copiar tudo. Eu copiei que bebidas. Se não copiou, destaca no texto, tá? Destaca até derrame e só transcreve essa parte que eu falei para vocês. Prof, eu coloquei assim, ó. Podem ajudar a diminuir o risco de doenças doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes e derrame. Só que ficou faltando falar do estudo publicado. Tem que colocar. Ah, me desculpa, que meu sobrinho tá fazendo. Tem que colocar desde um estudo até derrame. Dá um tempo para vocês escreverem. A letra B. Posso ir para a letra B? Todos terminaram? Então vai, escreve aí. Professora, Oi. passa o banheiro. Vai. Letra B. Que palavra do lead poderia ser substituída pela expressão do coração? Cardíacas. Cardíacas é a resposta. Prof, eu coloquei assim na B, do órgão que bate em nosso interior. Não, cardíaca. O órgão é do coração, mas está relacionado à palavra cardíaca. Ei! Na página 32. Cardíacas. Fica conversando, não sabe a resposta, né? Lorenzo. Alimentos dietéticos devem apresentar rótulos. Eu quero substituir a palavra dietéticos por uma palavra que é uma locução adjetiva. Alimentos para dieta devem apresentar rótulos. É para reescrever, tá? Alimentos para... Coloca para no lugar de D, por favor. Alimentos para dieta devem apresentar rótulos. Doenças estomacais. Doenças do estômago atingem cada vez mais adolescentes. Do estômago está certo. Do estômago atingem cada vez mais adolescentes. Indústria farmacêutica reajusta preços ao consumidor. Pronto, eu vou no banheiro. Tá. Indústrias que produzem itens de farmácia reajustam preços ao consumidor.
Indústrias que produzem itens de farmácia. Não, aí mesma coisa, ficou? Indústria que produzem itens de farmácia, reajustam preços ao consumidor. Indústria que produzem itens de farmácia, reajustam ao preço ao consumidor. Pode. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês estão sentados num lugar, só mexendo no material, não foram em banheiro, não tomaram água, não fizeram nada, não tiveram contato com nada que seja o material de vocês, não tem necessidade de ficar levantando e passando álcool na mão. Isso em excesso faz mal, prejudica, tá? A pele resseca, tá? Então, é só quando vocês tiverem contato com outra coisa. Pegaram na porta, na janela, alguma coisa assim do tipo, foram ao banheiro, foram no bebedouro pegar água. Agora, se é só o material de vocês, não tem essa necessidade de ficar o tempo inteiro passando, por conta do ressecamento. Isso até já apareceu em notícia na televisão, falando sobre isso. É um nome que está dando nas pessoas, que é coronofobia. Coronofobia. A pessoa está tão... preocupada com a Covid que só fica passando álcool na mão. E isso vai acarretar em quê? Um ressecamento. Eu falo isso, tudo bem que vocês, a idade de vocês não chega a tanto, mas a minha avó, ela tem um negócio de doer a mão dela, aí passaram álcool com uma raizada lá para ela passar na mão. E ela toda hora passando aquele negócio na mão. Como ela é muito velha, a pele dela foi ficando mais ressecada. Ela teve que parar no dermatologista por conta disso, porque ela estava em carne viva o negócio. É sério, mas é por conta da pele, que é muito sensível. Por isso que eu tô falando, o álcool em excesso vai fazer mal, não tem necessidade. Se vocês estão mexendo só no material de vocês, não tem por que ficar pegando. Por que vocês veem quando eu estou aqui dando aula e tal? Aí eu passo a matéria no quadro, aí eu venho e passo a mão no álcool. Passo álcool na minha mão. Por quê? Porque eu tive contato com outra coisa. Agora eu só tô aqui no meu material, não tem necessidade, tá? Isso em excesso faz mal, não é para vocês ficarem passando toda hora. Ficar desculpinha de ficar passeando pela sala. Tá? Alimentos enlatados não entram no cardápio saudável. Eu coloquei assim, comidas industrializadas devem apresentar... Não, está errado. Não. É em lata, tá? Você vai substituir a palavra enlatados por em lata. Eu li o errado. Se eu coloco industrializado, eu mudei totalmente a palavra, tá? Não é para mudar a palavra em si. É para substituir um adjetivo por uma locução adjetiva. Infecção renal tira goleiro Zeca de campo. Infecção dos rins tira o goleiro Zeca de campo. Número 33, página. Página número 33. Dos rins. Infecção dos rins. Por que a notícia sobre as propriedades do cranberry é considerada boa pelo autor do texto? Porque trata de uma descoberta de um alimento que pode salvar. A saúde. A professora, eu coloquei, porque ela previne os riscos para a saúde, como doenças cardíacas, diabetes. Tá certo. Prof, eu coloquei assim, pois nesse texto existe uma variedade de informações sobre a saúde. Sobre a saúde. Pronto. Eu coloquei assim, pois nesse texto existe uma variedade de informações sobre a saúde. Não é uma variedade, só está falando de cranberry. É aí que está o problema. Se você coloca essa resposta, ela fica muito abrangente. E o que está pedindo no texto é só sobre cranberry. Então, porque trata da descoberta de um alimento, não é todos. Tem tanto alimento que é saudável. Está falando do alimento cranberry, que pode salvar anualmente 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Olha só, sexto ano. A gente sabe que o texto está falando sobre saúde.
sobre alimentação saudável, que isso vai acarretar numa melhora na saúde das pessoas. Só que aqui está falando da descoberta de um alimento. Que alimento é esse? O cranberry. Então, essa notícia está falando relacionada a esse alimento que é capaz de salvar anualmente 15,6 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma notícia que fala do cranberry, não é outro alimento. Tem tanto alimento que faz bem para a saúde. Está falando desse alimento. Número 5. Uma propriedade medicinal de cranberry citada na notícia é que essa fruta contém compostos protetores que reforçam as defesas naturais do corpo. Sabendo disso, responda às questões propostas. Essa informação é científica? Justifique sua resposta. Sim, com certeza. Sim, foi Por quê? pelo científico. Porque está falando de um estudo publicado no jornal de... sei lá o que das coisas. Eu só coloquei assim porque fala de uma Letra maiúscula. Não. Coloca sim a resposta. Sim, ponto. Porque foi um estudo publicado no The Journal of Nutrition, sei lá como fala. Meu inglês é péssimo, detesto. Professora, eu coloquei assim, ó. Sim, pois foi um estudo científico publicado por Tá certo. The Journal of Nutrition. Isso, está certinho, tá? Então, eu coloquei assim, foi testado pelo científico. Tem que colocar o jornal, tá? Ó, quem não colocou, coloca. Foi publicado no jornal, lá escreve toda a palavra em inglês. Ó, tem um áudio que está atrapalhando. Coloca no mudo aí, porque só fica chiando. Por que o cranberry, Lucas? Por que o cranberry não tem um nome correspondente em português? Eu pesquisei sobre cranberry, Eu não estou ouvindo. Na B, eu coloquei assim, porque essa fruta não é do Brasil. Porque não é uma fruta originária do Brasil, então não há uma tradução ainda, né? É uma fruta de origem inglesa, norte-americana. Onde está o nome do site? No texto? No texto que está na página 31. Tá, olha só. Não existe uma palavra equivalente, por quê? Porque a fruta é natural da América do Norte, portanto, o nome ainda está em inglês, tá? Não se tornou ainda conhecida no Brasil e provavelmente se caso tornar conhecida no Brasil, vai adotar a forma estrangeira. Porque tem aquela goji berry lá, é americana também. E a gente fala goji berry. Professora, eu falei porque é uma fruta estrangeira. Tá certo. Letra C. João Gabriel. Chega. Caso você fosse convidado a dar um nome em português para o cranberry, você escolheria qual? Aí você... O que é, tá? Professor, É pessoal. Airela. Tá. A número 6 é a letra B. Eu coloquei assim. Mas poderia ser uma fruta brasileira. Falei, Arthur, falei que ia abrir. Número 7. Vão cada um para o seu lugar. Número 7. O destaque da notícia: a vida é um suco. Em um suco é para informação. O quê? Que tipo de destaque essa notícia teria se começasse conforme o parágrafo a seguir? Já tomou suco de cranberry hoje? Um novo estudo publicado no The Journal of Nutrition revela que bebidas de baixa caloria contendo suco de cranberry podem ajudar a diminuir o risco de doenças crônicas, que estão entre as principais causas de morte em todo o mundo, incluindo doenças cardíacas, diabetes e derrame.
Que tipo de destaque essa notícia teria se começasse conforme o parágrafo a seguir? Qual que seria o destaque dela? De quanto para as doenças? Dizendo que pode ajudar a Para se prevenir de doenças. ter doenças crônicas? Quando ele fala assim, já tomou um seu suco de cranberry hoje? Está já direcionando para o leitor, né? Por que ele está fazendo essa pergunta para mim? Por que eu tenho que tomar? Para instigar o leitor, né, a consumir aquele produto que faz bem para a saúde, coisa do tipo. Oi. Eu coloquei assim na 7. Eu acho que tá muito curto, mas eu coloquei assim. Doenças que a fruta cranberry previne. Pode ser. Então, é pessoal, tá? Então, vocês vão dizer o que chamaria atenção no leitor em relação ao cranberry, de acordo com o texto. A número 9, a letra D. A número 10 é para transcrever um trecho da notícia que comprova sua resposta à questão anterior. Aí coloquem aqui. O que vocês teriam que colocar? Coloca no mudo, por favor. Está atrapalhando. Vocês poderiam colocar ou o título ou o primeiro parágrafo da notícia, que é o lead, tá? Que é para transcrever. Transcreva um deles aqui. Transcreva o subtítulo, melhor, é mais curto. Professor, Oi. Descobriu que a gente características eu não estou conseguindo ouvir direito você, hein? Não sei porquê. Não é nem barulho aqui, fica parecendo a voz abafada. Professora, aqui, ó, descobriu que se queixa dos sintomas característicos de excesso de exposição à luz de luz. Ah, tá, entendi agora. Beleza. Lorenzo, sente-se. Número 11. Reescreva o lead da notícia Luz nos teus olhos, faz mal à saúde, iniciando o texto da seguinte forma. A geração Y é a que mais se queixa dos sintomas característicos de exposição à luz de telas. Mais 35% dos entrevistados da série passou pelo menos 9 horas por dia usando dispositivos digitais e 69% sintomas característicos da utilização excessiva da luz emitida. Vocês sabiam, né, que a luz branca, ela causa mancha na pele, né, melasma. O tempo que você fica, por exemplo, você vai dormir, você tem que ficar pelo menos 2 horas sem mexer no celular para poder dormir, porque senão o cérebro, ele não descansa o suficiente para poder dormir. E geralmente a gente só faz isso aqui, a gente tá aqui, e deita e dorme. Mas até o cérebro processar, fazer aquele desconectar, né, do mundo virtual, demora um pouco. E isso faz com que a pessoa não durma bem, né? Então, essa número 11 é pessoal, tá? Oi. Às vezes eu tô deitada, eu já guardei o celular, tá lá carregando para poder trabalhar no outro dia. Aí eu não consigo dormir, eu levanto, vou lá, pego o celular, vou lá no TikTok, estou lá vendo, aí depois eu vou lá. Mas o TikTok não se muda, o meu TikTok não tem nada. Nem oculto tem, porque eu nunca fiz um vídeo, é só para eu assistir meus vídeos.
Eu perdi uma conta de 1.200 e alguma coisa seguidores. Mano, eu perdi uma conta agora. Muitas contas. Aí eu estou seguindo eu esqueci o nome dele, achei tão legal. Eu assisti uma matéria, uma entrevista na Encontro com Fátima Bernardes, bem legal. Bem legal o rapaz. Ô, professora, Pode falar. teve e até mais Ó, na próxima aula, a gente vai fazer... Ai, cadê? A gente vai terminar a questão número 11, tá? A questão número 11, na verdade, elas são pessoais, tá? Mas como tem aqui a parte de pontuação, eu vou fazer com vocês. São muitos os sinais de pontuação usados em relação ao texto aqui que está falando, tá? Aí eu vou fazer essa parte aqui e eu vou finalizar a pirâmide invertida que tem na página 38, tá? Aí, na próxima aula, a gente faz essa questão de poema, resolver questões a respeito dos poemas, que é o conteúdo da apostila, o último conteúdo da apostila do bimestre, do segundo bimestre. Estudem para a prova de vocês, tá? Professora, vai ter tarefa? Não vai ter. É só para tarefa. Não, estava errado, tá? Não vai ter. Aquelas últimas palavras lá que eu coloquei, pode apagar, não vai ter. Hoje só foi correção, tá? Ok, pronto, tchau. Eu vou já fechar, tá? Então, tchau para vocês. Bom final de semana, até a próxima aula. Vocês também. Pronto. Tchau. Tchau.